É claro que o debate político que marca e que marcará a tarde de hoje, além da medida provisória 650, que todos nós aprovamos por acordo, que vá à votação nesta tarde de hoje, e que envolve o aumento dos agentes da Polícia Federal há 7 anos sem ter esse direito, e de outras categorias. Mas, sem dúvida, todos que chegam à tribuna chegam na ideia de falar alguma coisa sobre a eleição 2014 e o seu resultado. E este ano foi um ano realmente singular, porque nós iniciamos o processo eleitoral, e eu pessoalmente, que me envolvi como candidata, com uma tragédia que foi a morte de Eduardo Campos, e que impactou em todo o processo e debate político eleitoral. Eu, seguindo a orientação, a decisão do meu partido de lançar Eduardo Campos candidato a presidente da República, e em nome de um projeto partidário que significaria o lançamento de uma liderança tão brilhante quanto Eduardo, quanto competente na gestão do seu Estado, também fui candidata na Bahia e apoiei Marina Silva no primeiro turno, como substituta naquele pleito da candidatura de Eduardo. E no segundo turno, no entanto, não tive dúvida sobre a minha decisão, que foi a de apoiar a presidente Dilma Rousseff. Fiz isso baseada na minha história e vida política, que se encontrava muito mais com o programa e a ação político-ideológico da presidente Dilma do que do candidato Aécio Neves, que, como senador, merece todo o meu respeito e consideração. E como candidato, se desenvolveu muito bem no pleito, demonstrando coragem, demonstrando capacidade de luta. Mas eu creio que o resultado foi o resultado que o Brasil escolheu, que reafirma a democracia, que reafirma o desejo, e muitos disseram que foi o Nordeste que elegeu Dilma. Não foi o Nordeste, foi o Brasil quem elegeu a presidente Dilma. Embora o Nordeste e o Norte tenham dado uma contribuição muito grande em reconhecimento a um programa de governo que vem desde o presidente Lula, promovendo a integração do Nordeste no desenvolvimento do Brasil. O salário mínimo, que impacta talvez pouco no Sul, no Sudeste, na economia do Sul e Sudeste, impacta de forma decisiva e impactou de forma decisiva na distribuição de renda da economia baiana, nordestina, do Norte e no seu desenvolvimento. Eu não vou nem me deter aos aspectos e aos inúmeros programas que não se reduzem ao Bolsa Família, embora seja um importante instrumento de inclusão social de uma parcela da população que estava na linha da pobreza e que tem o direito e o governo tem o dever de dar assistência a ela, tanto assim que projeto assemelhado de Bolsa Escola, de Bolsa Gás, já havia sido pensado no governo anterior. No entanto, o Bolsa Família vai além da sistematização dos projetos existentes antes. Ele vai também numa direção de impactar de forma mais determinada a vida dessas pessoas em todo o país, e não apenas no Norte e no Nordeste, e principalmente tem um impacto na nossa economia. Portanto, eu trabalhei e votei para que a presidente Dilma pudesse ser reeleita,
porque acredito que um projeto que se dirija a unir o Brasil é justamente aquele que não deixa para trás os irmãos pobres, que não deixa para trás as regiões mais necessitadas do nosso país, sem que estas pudessem ter acesso ao desenvolvimento, pudessem receber novas universidades, pudessem receber novos institutos federais de educação, pudessem receber recursos para a integração de programas, não apenas sociais, mas de programas que levam à perenização dos rios no Nordeste, ao abastecimento d'água e, portanto, a uma distribuição melhor dos recursos naturais que permitam que o homem do campo, que o trabalhador, que o pequeno agricultor, que o agricultor familiar do nosso estado, de todo o país e de todo o Nordeste e de todo o Norte, possam ter acesso ao desenvolvimento. Portanto, pensar um programa que possa produzir a ideia de união do Brasil não pode ser feito e nem pensado sem levar em conta a economia do Nordeste, a economia do Norte do nosso país, a economia do Centro-Oeste, a economia do Sul, a economia do Sudeste. É por isso que votei na presidente Dilma, porque reconheço que no seu governo os esforços foram feitos e dirigidos para que nós não tivéssemos um país dividido, para que nós pudéssemos pensar um Brasil que unido cresce. Cresce socialmente e cresce na sua economia. Esse meu posicionamento, senhor presidente, não me impede de compreender que o governo precisa repensar-se, que uma eleição que se ganha com apenas 3% num país de dimensão continental, recomenda à presidente um novo repensar sobre seu governo. E aquilo que eu pude, com a experiência de candidata, refletir é que nós precisamos iniciar as reformas pela reforma política. Não é possível continuar com o sistema, com o modelo eleitoral que nós tivemos esse ano no Brasil. Esse modelo eleitoral se esgotou. Esse modelo deixou claro que o comando do resultado das eleições está na interferência do poder econômico. Nenhum deputado federal se elege com menos, a depender da região, de 5, 6, 7, falam até em 12, 15 milhões de reais para eleger um deputado federal. Isso vem na contramão do processo democrático que nós tentamos, com a Constituição de 88, dar a esse país. Não é possível também permanecer o mercado de venda e compra de horário de televisão, de tempo de televisão. Por isso é necessário que nós possamos encerrar, de fato, esse processo político com uma reforma política que garanta a participação democrática dos partidos políticos, mas também possa andar na direção de ampliar a representação popular e, portanto, de fazer com que o Congresso como todo, a Câmara e o Senado, represente mais o povo, não se afaste tanto da representação popular. E não pode haver maior afastamento do que um cidadão comum não poder se eleger a deputado estadual ou a deputado federal do seu estado sem gastar milhões e milhões de reais que nunca passou pela sua conta, nem pela sua vista, nem pela sua vida poder obter. Portanto, eu sou uma defensora de que nós possamos nos debruçar, ainda no tempo, inclusive, que nos resta, neste Senado, até o final do ano, em debater aquilo que esse Senado iniciou nessa legislatura, que foi uma ampla reforma política. Quero dar uma pequena contribuição na busca de mudar o tempo de televisão, que nós possamos definir que a lei garanta 2/3 distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado no caso de coligação
o tempo respectivo ao partido que a integre, que conte com maior representação. Não é possível permitir a soma de tempo de televisão que transformou cada pequena legenda numa pedra preciosa a ser disputado num mar tenebroso de mercado que se estabeleceu com o tempo de televisão, fazendo com que houvesse não uma afirmação democrática dos partidos, mas uma transformação dos partidos numa distorção do que pode ser e do que deve ser uma legenda partidária. O vale, pelo que pesa o tempo de televisão, não pode continuar sendo determinante das coligações políticas no nosso país. As coligações têm que voltar a ser feitas com base num programa e numa ação política voltada para um projeto de nação. Por isso que eu apresento esse projeto de lei, que não para aí, que vai também na busca de determinar como pode ser usado o tempo de televisão, tanto do presidente da República, principalmente do presidente da República, no momento eleitoral. Também afirmo que apresento a esta casa, novamente, como outros senadores já apresentaram, um projeto de fim da reeleição no nosso país. Não é possível, com essas regras eleitorais e a manutenção da reeleição, nós pensarmos ou deixarmos a ideia de que estamos construindo um país democrático. A democracia não se faz apenas pela afirmação do direito de voto, se faz principalmente por um sistema eleitoral que permita a democratização das instâncias de poder, garantindo ao cidadão comum a sua representação mais imediata com a sua possibilidade, ele mesmo, de ser o candidato a representar o seu povo. Muito obrigada, presidente.